Oi, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 11 vai falar sobre operações com ângulos. Ângulos. Sabemos que a unidade usual de ângulo é o grau, que está representado aqui a figura do grau, né? Por exemplo, 25, a gente lê-se 25 graus. 32, lê-se 32 graus. Então, esta bolinha aqui que faz a representação do grau. 120, lê-se 120 graus. 90, lê-se 90 graus. O grau possui dois submúltiplos. Um minuto, que está a representação, representado por o apóstrofo, e o segundo, representado por 2, está aqui. Então, tem a diferença. Minuto só é 1 e segundo são 2. Então, aqui está a representação. 32, lê-se 32 minutos. 81, ó, temos só um, então é minuto. Lê-se 81 minutos. No caso aqui já vai ser diferente. Temos 2. Então, 15 segundos. 45 segundos. Então, nós vemos aqui a diferença, que se for só um, é minuto. E se for 2 apóstrofozinho, será segundo. Podemos, então, fazer a seguinte associação. 1 grau corresponde a 60 minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, nós temos aqui o exemplo. 2 graus em minutos. No caso, se eu vou transformar graus em minuto, eu faço a multiplicação. Então, 2 vezes 60, que é 1 minuto, que responde a 120 minutos. No caso de minuto para segundo, da mesma forma, eu faço a multiplicação. 12 vezes 60, que é igual a 720 segundos. Já aqui a transformação de segundo em minuto. Então, eu vou fazer o quê? A divisão. 3.600 dividido por 60 é igual a 60 minutos. Já 90.000 segundo transformando-se em grau. Então, da mesma forma, eu vou dividir. Então, tem como resultado 1.500. E 1.500 dividido por 60, que aqui no caso é 60 segundo, e aqui é 60 minutos. E aí, transformamos, corresponde a o quê? A 25 graus. Adição. Dados ângulos de 6 graus, 25 minutos, 36 segundos e 4 graus, 40 minutos e 30 segundos, a soma entre eles. Está aqui a conta formada. No caso aqui, nós colocamos graus embaixo de graus, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo. Temos como resultado 10 graus, 65 minutos e 66 segundos. O resultado da soma é 10 graus, 65 minutos e 66 segundos. Porém, podemos apresentar o resultado de uma outra forma. Acompanhe a demonstração. No ângulo de medida de 10 graus, 65 minutos e 66 segundos, nós temos aqui, no caso, 65 minutos. Corresponde a 60 minutos mais 5, que é igual a quanto? 60 minutos, né? 1 grau. Então, 1 grau mais 5. E 66 segundo, que corresponde a quem? A 60 segundos mais 6. Só que 60 segundos corresponde a quem? A 1 minuto. Então, mais 6. Então, nós temos 1 minuto mais 6 segundos. Então, o que que eu faço aqui? 10 graus, desta forma, 10 graus. No caso, 1 grau vai ficar quanto? 11 graus. No caso aqui, 65, não é 60, aqui 60 segundos, aqui no caso. Então, aqui vai ficar quanto? 6 minutos e 6 segundos. Subtração. Dados os ângulos 54 graus, 16 minutos e 32 segundos e 27 graus, 18 minutos e 40 segundos. A subtração entre eles é o minuendo e o subtraindo, que são os termos da subtração. Está aqui formado, colocado grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo.
Observe que existem valores no minuendo que são menores dos que os valores do subtraindo. Quando isso acontece, na subtração temos que tirar o valor da esquerda, completando o que está menor. Ao retirarmos 1 minuto de 16 minutos, ficaremos com 15, sendo que 1 minuto é igual a quanto? A 60 segundos, o qual deve ser somado a quem? A 32 segundos, resultando 92 segundos. Então, está aqui a representação do minuendo e subtraindo, onde ficou 92 segundos, porque aqui no caso 32, você não pode diminuir um número menor com o maior. Então, eu tirei 1 grau de 16 e, no caso, somei, que no caso é igual a 60 mais 32 vai dar quanto? 92. Aqui vai ficar 15, 54, então diminui 27, 18. Só que 15 aqui, 15 minutos, também não dá para diminuir com 18. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora, devemos retirar 1 grau de 54, que será igual a 53, considerando que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, o que eu vou fazer? Esse 60 mais 15, que vai ser igual a quanto? A 75 minutos. Então, nós temos aqui 92 menos 40, 75 menos 18, 53 menos 27 graus. Aí, agora, tem como a gente fazer a subtração dos termos aqui dos graus com os minutos e os segundos. Então, o resultado da subtração é igual a 26 graus, 57 minutos e 32 segundos. Multiplicação. Nesse tipo de operação, devemos multiplicar o número natural pelos graus, seguido dos minutos e segundos. Então, nós temos 24 graus e 20 minutos, e vamos multiplicar por 3, que temos como resultado 72 graus e 60 minutos. Simplificando, no caso, 60 minutos corresponde a 1 grau, então eu somo, vai dar o resultado como 73 graus. Se após a multiplicação o número de segundos for maior ou igual a 60, teremos que transformar esses segundos em minutos e deixar somente os segundos inferiores a 60. O mesmo processo deverá ser feito com os minutos, caso atinjam um valor superior ou igual a 60. A divisão. Nesse tipo de operação, devemos primeiro dividir os graus pelo número natural. Se essa divisão der exata, já teremos o número de graus do resultado. Então, aqui nós temos o exemplo, 36 graus, 16 minutos e 37 segundos, dividido por 5. Então, nós vamos aqui, 36 dividido por 5, vai dar como resultado 7, porque 7 vezes 5, 35, então sobrou 1 grau. Se 1 grau é igual a 60 minutos, então passaremos a ter 16 mais 60 minutos, que é igual a quanto? A 76 minutos. Se sobrar resto, transformaremos esse resto em minutos e somamos ao número de minutos inicial. Em seguida, vamos dividir os minutos pelo número natural. Então, nós temos aqui 76 minutos dividido por 5, temos como resultado 15, que sobrou 1 minuto. Então, se 1 minuto é igual a 60 segundos, então passaremos a ter 37 segundos mais 60 segundos, que é igual a 97 segundos. Caso sobre algum resto, faremos como no caso anterior e os transformaremos em segundos, para então adicioná-los aos segundos do número inicial. Por fim, vamos dividir os segundos pelo número natural. Então, 97 dividido por 5, temos como resultado 19,4, que o resto deu 0. Então, a divisão com frações decimais dos segundos.
Se a divisão não der exata, continuamos a conta por quantas casas decimais se fizerem suficiente e assim obtermos o número de segundos do resultado. Então, o resultado de 36 graus, 15 minutos e 35 dividido por 5, temos como resultado 7 graus, 15 minutos e 19,4 segundos. E acredito que com a exercitação dos exercícios, das atividades do livro didático, cada vez mais vocês vão aprender muito mais. E fiquem com Deus e até logo!